Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Bueno e hoje eu vim falar pra vocês por que eu me autodeclaro uma garota parda mestiça, né? E eu já gravei esse vídeo mais ou menos uns 9 meses atrás, mas a primeira gravação que eu fiz desse vídeo, eu apoiei uma pessoa que hoje em dia eu não sinto mais afinidade, então eu arquivei o outro vídeo que eu fiz pra não fazer propaganda de uma pessoa que eu não me identifico mais, né? Isso é muito natural, a gente muda de opinião e as pessoas também mudam, né? E decidi gravar de uma outra forma, sem falar de ninguém, falando apenas de mim, tá bom? Mas Beatriz, da onde você tirou isso de ser parda? Isso saiu da sua cabeça? Então, gente, essa autodeclaração ela nasceu de acordo com as experiências que eu tive na minha vida, experiências de pessoas próximas também, que compartilharam comigo, e estudos de culturas no Brasil, que eu faço esses estudos na universidade que eu estudo, que é a Universidade Federal Fluminense, e eu faço produção cultural. Mas a minha área de interesse e a minha vertente de trabalho que eu escolhi da produção cultural, que é uma área muito ampla, não é a de produzir eventos culturais e nem de trabalhar na linha de frente em ações culturais, é a de estudo e produção de conteúdo acadêmico. Nos meus estudos estão áreas como teorias do contemporâneo, antropologia, artes, filosofia. Minha área de principal interesse é a área étnica brasileira e também a filosofia no sentido mais de análise do comportamento humano, né? Porque, para quem não sabe, eu também sou espiritualista, então eu associo os estudos da universidade com os meus estudos espiritualistas esotéricos, mas hoje o meu foco é em falar em miscigenação, etnia, que são estudos que eu faço nas aulas de teorias da cultura, de culturas no Brasil e, enfim. Hoje, em especial, eu não vou trazer conhecimento acadêmico profundo sobre esse tema. Vou trazer um conteúdo sem referências específicas, sem linha do tempo histórica, sem falar da história geral do Brasil. Isso eu vou fazer em outro momento, em outros vídeos. Esse tema, ele é muito complexo, então eu não vou conseguir explicar ele em um vídeo só. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora, eu tenho certeza que ele já vai ser longo o suficiente, falando da minha experiência de uma forma geral, né? Então, nos próximos vídeos, vocês aguardam os dados históricos, os autores e referências que eu vou trazer, tá bom? Outra coisa muito importante desse vídeo é que se você está em paz com as denominações que o movimento negro traz hoje em dia, de que as pessoas são ou brancas, ou descendência indígena, outras etnias. Hoje a gente tá focando em negritude, né? Eu sei que existem indígenas, eu sei que existem amarelos, eu sei que existem outras etnias. Hoje eu vou falar de negritude, tá, gente? Porque a minha origem, ela é metade negra e metade europeia. Então eu não vou falar dos indígenas hoje, eu posso falar em outro momento, mas hoje eu não vou falar. Enfim, se você se sente confortável com as afirmações de que existem pessoas brancas e que os descendentes de afro, de qualquer maneira, eles são negros de pele clara, eles são negros de pele escura, eu fico feliz que você se identifique com isso e que isso faz sentido pra você. Esse vídeo é pra quem, assim como eu, não se sente confortável em falar que é negro de pele clara e assim como eu, sabe que não é branco também. Ou a pessoa até se afirmou negra de pele clara, como eu já fiz, mas em 2016 eu tive essa afirmação contestada, e a partir dessa contestação de 2016 pra cá, eu andei fazendo muitos estudos, análises, reflexões sobre as identificações das identidades brasileiras e as divergências de como o outro me vê e como eu me vejo e como isso depende de onde eu estou, se o ambiente que eu estou ele é mais elitista, se o ambiente que eu estou ele é mais periférico, se o ambiente que eu estou tem mais pessoas negras de pele retinta, se o ambiente que eu estou tem mais pessoas muito brancas e de origem europeia, ou se tem uma mistura, de como essas pessoas vão me identificar e como eu me identifico, como eu me sinto de acordo com a minha vivência, né? Esse vídeo é sobre esses estudos, tá bom?
filha de uma mulher negra e um homem branco. E eu vou fazer igual no documentário da Nathalie Neri, que eu achei muito bom. Aquilo fala um pouco das minhas características. O meu cabelo, ele é cacheado. Ó. Hoje ele tá bagunçado. Quando eu passo muito creme, arrumo muito ele fica bem definido, eu consigo ter definição. Mas eu preciso estar sempre hidratando ele pra ganhar essa definição. E dá pra ele abaixar o volume. Assim como se eu for mais livre, dependendo do corte que eu fizer, ele vai ganhar mais volume, né? E ele vai parecer mais crespo e enfim. Ele não é crespo, né? Ele é um cabelo misturado, porque a minha origem ela é misturada. Mas ele é não branco o suficiente para quando eu trabalhei em uma farmácia, o meu chefe, toda vez que algum funcionário pedia um espanador ou uma vassoura, ele falava pra pegar o meu cabelo e fazia assim e mandava eu ir arrumar o cabelo, esse tipo de coisa muito legal de se viver, né? O meu nariz, gente, ele é muito parecido com o da minha mãe, né? Ele é um pouquinho arredondado aqui, mas ele não é tão largo a ponto de você falar, é um nariz de origem afro. Deixa eu chegar perto. Tá vendo? Ele não é um nariz de branquelo, né? Mas ele também não é um nariz afro, que a gente identifica como afro. Hoje em dia eu acho que é uma mistura boa do meu pai e da minha mãe. Mas na infância, as pessoas costumavam falar que meu nariz era de batata, que meu nariz era largo. Então na infância eu achava que meu nariz ele tinha uma origem negra. E eu também tinha uma tia muito gentil que quando ela via eu coçar o nariz assim, ó, ela falava pra eu parar de coçar meu nariz desse jeito porque o meu nariz já estava ficando ridículo, igual ao do meu avô, que eu tinha que coçar o nariz assim, porque já tava virando uma batata. Então eu tinha que estar afinando o nariz, né? E a minha boca, ela é muito parecida com a do meu pai. Ela é só um pouquinho mais grossa, mas não é uma boca de uma pessoa negra. Ó. Não é uma boca que você olha e fala, ah, uma boca de uma pessoa negra. É uma boca... Ela é fina, né? Nossa, eu tô com a cara péssima. É que eu decidi gravar esse vídeo de noite porque eu precisava falar essas coisas e aí eu nem tô arrumada nem nada, porque eu não acho que eu tenho que estar arrumada pra falar disso, né? Nem parecer bonitinha, porque não é bonitinho o assunto, ele é sério. E, enfim, não sei, os meus olhos são tamanho normal, eu não sei muito bem. Eu sou parecida com meu pai, sou bastante parecida com meu pai. O que mais me faz ser parecida com a minha mãe, que é a negra, né, é o meu nariz. O meu cabelo não é liso. E a minha pele. A minha pele é parda. A minha pele é parda. Estão vendo? A minha pele não é branca e nem negra. Então ela é parda. Entendeu? Eu vou contar pra vocês 3 experiências principais de racismo que eu sofri na infância e na adolescência e eu vou tentar não chorar, tá bom? Eu tenho outras, mas eu vou falar em outros vídeos. A primeira delas é que o meu pai tem uma família que ele tem 9 irmãos. E ele foi o único que casou com uma pessoa negra. E a minha mãe, ela tem só 2 irmãs. Eu vou colocar foto pra vocês verem.
E a gente, desde criança, a gente nunca teve contato próximo com a família do meu pai, porque a família toda dele era extremamente racista. Então eu tenho uma porção de primos que eu não tenho contato nenhum. A minha avó, ela sempre nos aniversários dos meus primos, ela mandava presente, ligava e ficava sempre... Minha avó paterna, né? E ficava sempre bajulando os meus primos e ela nunca nem foi nos meus aniversários e das minhas irmãs. Ela nunca compareceu, ela nunca demonstrou carinho. Teve uma época da minha vida que a minha família se mudou pra morar ao lado da casa dela, dividindo parede. E era como se fosse uma pessoa estranha, porque a minha mãe é negra e nós somos filhos dela. E isso também faz eu querer contar da história da minha mãe e das minhas tias, porque o meu avô, ele era preto, mas o resto da família era todo branco. E as minhas tias e a minha mãe, elas sofreram muito na infância. Elas apanhavam muito da família, de todo mundo, ninguém queria cuidar delas. O meu avô, que eu coloquei a foto, ele morreu com 26 anos. A inteira falava que elas eram as filhas do macaco. E elas sofreram muito racismo. E depois esse racismo ele se reproduziu pra mim e pras minhas irmãs também, com a família do meu pai, né? Minha avó paterna, quando estavam todas as cunhadas da minha mãe juntas, que eram as namoradas do filho da minha avó, ela convidava todas pra comer e ela não convidava a minha mãe, porque a minha mãe era negra. Às vezes a minha mãe ia ver meu pai e ela deixava minha mãe na porta esperando, mandava minha mãe embora. E não fui eu que sofri isso, né? Mas a questão de não ter o acesso a família toda do meu pai, eu tenho contato com uns 2, 3, mas a gente nunca conseguiu ter muito acesso uns aos outros, porque os pais deles estavam sempre sendo preconceituosos com a minha mãe, brigando com a minha mãe, e xingando a minha mãe, esse tipo de coisa, que era muito comum, e até hoje ainda tem alguns rastros disso. Essa é a primeira experiência. A segunda experiência, gente, é que quando eu tinha 11... A segunda experiência que eu vou trazer pra vocês é de quando entre meus 10 e 12 anos, eu era otaku. Olha que bonitinho. E eu andava com pessoas muito mais velhas do que eu. E pra quem conhece esse meio, de uma forma bem superficial, eles são extremamente racistas. E eu fazia cosplay. E nessa fase, as pessoas que eu convivia, eles eram extremamente racistas. Eles eram extremamente racistas. Então, eu não sou preta, gente. Eu sei que eu não sou preta. Mas o fato de eu ter a pele não branca, né, era uma coisa que pesava muito, assim. E era aquele racismo que vem dos amigos. Resumir, eu só vou contar uma experiência de que na época tinha um programa de TV que tinha uma empregada chamada Jaqueline. Era um programa do Bossa. O que é? Ah, quer confusão? Hein? O que é? Que é isso? A trairagem. Eu? Ah, o que é? Quer brigar comigo? Ah, que isso? Não, você me bateu? Eu? Você quer brigar? Não, quer brigar? Quer brigar? Então toma! Desculpe, minha sobrinha, que às vezes com os empregados a gente tem que agir com um pulso firme. Você quer mais chá? No programa eles batiam na empregada e era super engraçado bater na empregada, era demais, né? E aí, eu lembro muito de um dia que uma amiga minha especial, com uma toalha molhada, ela enrolou a toalha e ela saía me chicoteando e gritando, Jaqueline, sua vassala, sua preta, vassala. E rindo e falando, volta aqui. E aí ela me batia e doía. E eu falava, por favor, para de me bater, tá doendo. E eu tinha, 11 anos de idade. Pra mim aquilo era brincadeira. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha a ver com eu ser um pouco preta, sei lá. Mas também tinha uma coisa na minha cabeça de, mas eu não sou negra, então é brincadeira, né? E eu lembro muito de doer e de eu ter que falar, por favor, para, porque tava doendo mesmo, gente. Vocês já apanharam de toalha molhada? Sabe toalha molhada? Você enrola a toalha e pá, dá uma chicotada? Doía mesmo, sabe? E eu lembro muito dessa experiência. Além dessa experiência, que foi muito traumatizante, a questão
dos eventos, dos cosplays, era sempre uma pressão muito grande de tipo assim, mas a sua pele não é branca, né? Você vai fazer uma maquiagem? E eu tinha entre 10 e 12 anos. E eu não sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa super expansiva. E nessa época eu era muito tímida, porque eu não conseguia me expressar. Porque eu achava que eu era feia, eu achava que eu era burra, eu achava que eu era desinteressante. Quando na verdade as pessoas eram só racistas, né? E aí eu fazia cosplay, gente, e eu andava assim, ó, miudinha. Porque eu achava que alguém ia vir me falar que não tava legal o meu cosplay porque eu não era branca. Isso me lembra também de que quando eu tinha essa mesma idade eu era emo, né? E aí eu até cortei franja e pus a franja, assim, e aí tinha as pessoas na escola que falavam: você não pode ser emo, porque emo não tem cabelo ruim, você não pode ser emo. Ah, mas você é emo, mas a sua pele não é branca, você vai passar pó branco? E isso foi muito difícil pra mim. Essa foi uma época que eu usava o casaco da escola quando tava um calor de 30 graus, 35 graus. Eu ficava de casaco pra eu não queimar e eu não ficar mais escura e eu não poder fazer cosplay e eu não poder ser emo, sabe? Era muito louco, eu era uma criança, sabe? E aí foi com esses meus amigos otakus, que eu comecei a alisar o cabelo. Aí eu peguei uma fotinho minha aqui de cabelo liso em 2011. Aqui, ó. Ele não fica muito bom, né? Não fica parecendo liso natural, o cabelo não cresce, fica sempre curto. E você fica com esse aspecto... Não sei. Hoje eu não gosto, assim, eu prefiro natural, né? Mas... Porque às vezes você pode achar que se eu fizer escova, eu passo, né? Tem passabilidade total, antirracismo, mas não, o meu cabelo, assim, ele não passava muito, não. Não sei se tá dando pra ver. Acho que tá, né? E a última experiência pra parar com essa sofrência toda é do meu ensino médio, em que eu era bolsista em uma escola em São Paulo, que é extremamente sofisticada. Que a mensalidade na época era tipo assim, R$ 1.100. Agora deve ser, sei lá, 2.000. Né? Eu me formei em 2014, deve ser uns 2.000. Eu sofri uma exclusão absurda quando eu entrei lá. Lá o problema principal eu nem sei se era a minha cor ou a minha raça, mas eu acredito que era a questão do dinheiro, porque a minha família é extremamente instável financeiramente. E aí eu era uma menina em condição de vulnerabilidade financeira, parda, em um lugar que só tinham pessoas muito brancas, um ou outro negro e um ou outro pardo também, assim, contados, tipo uma sala de 40 pessoas, 3 pessoas. Tinha um menino que o apelido dele era Cris, né, porque as pessoas elas não podem ver um negro que ele já tem que ter um apelido de algum negro da televisão. E eu, no caso, eu tinha um cabelo vermelho, eu era Rihanna. Mas antes dessa fase, assim, das piadinhas e tal, eu sofri uma exclusão muito grande. Eu não quero contar detalhes, assim, mas eu era excluída de festas, as pessoas não me convidavam, elas convidavam minhas amigas que andavam comigo e elas não me convidavam. E essas minhas amigas não faziam questão, elas falavam: não, você não foi convidada, então você não vai. E eu não sabia por quê, gente, era horrível, eu não sabia por quê. E aí teve uma menina que ela me sacaneou muito, que era do meu grupo de amigos. Ela me sacaneou muito e eu contei pras outras meninas, tipo, gente, essa menina me sacaneou. Só que ela era muito branca, padrão, tipo, paquerava todo mundo, né? Era uma menina super popular. E aí essas meninas que andavam nesse grupo, que hoje essas meninas são minhas amigas, porque elas reconheceram o racismo
que elas fizeram e elas melhoraram muito, assim, e elas sabem como isso foi na época. Mas enfim, a menina popularzona lá, fodona, ela me sacaneou e eu falei, gente, essa menina me sacaneou, ela mentiu pra mim e contou coisas íntimas minhas pra outras pessoas. E aí quando eu contei pras meninas, elas ficaram tipo, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar do lado dessa neguinha aí, que... pobre, chata, ou a gente vai ficar do lado da menina mentirosa, que ferrou com ela, mas que é popular, bonitona e convidada pras festas. E aí eu passei mais de uma semana comendo, tomando lanche no intervalo no banheiro da escola. E eu queria sair da escola. Eu queria largar a bolsa, porque eu não aguentava aquilo. Doía muito pra mim. Eu não queria fazer mais a escola boa. Eu tava cagando e andando pro meu currículo. Eu só queria paz, assim. E aí eu ia pra casa e eu chorava e queria desistir. E aí uma tia minha me fortaleceu muito pra eu não desistir de estudar lá. E depois as coisas foram melhorando. No ano seguinte entrou uma professora mestiça como eu, que ela tinha pele branca e o cabelo crespo. E ela começou a falar de questões raciais. E aí eu tive um despertar, né? E eu lembro muito dessa professora. O nome dela é Joyce. E eu sou muito grata a ela. Porque foi ela quem pela primeira vez explicou cotas para negro para mim. E eu não achei que aquilo inferiorizava o negro, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que isso é subestimar o negro, né? E aí ela explicou a questão de não ter políticas de inclusão depois da escravidão e que os negros foram fazer as favelas, e eu entendi aquilo, e eu comecei a entender a minha história. E eu comecei a entender que eu não era feia, desinteressante e chata na escola, que por isso que as pessoas me excluíam. Que tinha outras coisas envolvidas. E aí eu comecei a passar por um processo de autoidentificação como negra de pele clara muito forte. Porque eu comecei a perceber todas aquelas coisas que tinham afetado muito a minha subjetividade. Eu lembrava que eu tinha caído, eu lembrava. Perceber que não era culpa minha. E aí eu assumi meu cabelo, né? Eu fiz transição. E eu comecei a me afirmar como uma mulher negra de pele clara. E nenhuma daquelas pessoas daquela escola, porque eu virei amiga real, né? Depois que tudo isso passou, todo mundo começou a ganhar consciência política. E eu virei amiga real das pessoas que faziam racismo comigo. E elas se desculparam muito, assim, começaram a compreender o racismo. E elas nunca questionaram. Tipo, eu claramente era negra pra elas, assim. Essa questão do negro de pele clara, ela não era questionada, porque uma pessoa que foi racista comigo, como que ela vai questionar isso? E aí teve até um carnaval que eu fui de branca maluca. Né, com essas pessoas e tal. E eu era a menina negra, aos olhos deles, que tava ali militando, e eu era a representatividade do rolê, e eu era tudo aquilo, e foi um momento muito libertador pra mim. Eu até tatuei a África, eu tenho uma tatuagem da África aqui. E comecei a ter uma postura muito militante e muito forte, antirracista.
Mas isso não durou muito tempo. Essa minha libertação, ela foi interrompida por pessoas na internet que começaram a falar que eu era branca. E isso foi em 2016. Eu fazia parte de um grupo de movimento negro, eu já tinha pessoas ali que eu considerava amigas, que a gente compartilhava experiências, né? E elas começaram a falar que eu era branca, elas abriram o meu perfil e começaram a pegar fotos minhas e me expor e falar que eu era uma branca e que eu tava tentando, de alguma forma, me favorecer, falando que eu era negra. Foi um dos maiores silenciamentos que eu já tive na minha vida. Eu fiquei 3 anos depois disso sem falar de uma forma mais assertiva e firme sobre questões raciais, sem me impor, sem falar sobre o racismo que eu sofri. Eu tive coragem de falar ano passado, né? Só que quando eu falei ano passado, eu fiz a idiotice de postar o meu vídeo no grupo da faculdade, que tem pessoas militantes muito reativas, e que nessa faculdade, gente, eu faço federal, tem muitas pessoas negras, isso é muito bom. A nota de corte é mais baixa, é um lugar acessível, então tem muitas pessoas negras. Um lugar em que eu não tive experiência racial negativa e que eu também não sentia que eu podia me pôr a minha voz de alguma forma, porque eu sabia que podiam questionar, igual haviam questionado na internet. Mas eu postei o vídeo no grupo da faculdade e aí eu sofri outro apedrejamento, porque, não sei se vocês percebem, mas a internet ela é uma nova inquisição, é muito parecido com a Idade Média. Você pega alguém, você apedreja, você reprojeta todas as suas dores e você apedreja aquela pessoa sem saber a história dela, sem saber quem ela é, sem saber o que ela viveu. E eu não ofendi ninguém no vídeo que eu fiz, né? Eu só falei o que eu achava, mas as pessoas começaram a me ofender e me desqualificar, me fazer deboche, né? Achando que de alguma forma isso vai ajudar eles em alguma coisa. Eu espero que tenha ajudado, né? Porque o todo, o coletivo e o combate ao racismo com certeza não ajudou. Mas eles começaram a me desqualificar, me xingar, e eu nunca mais respondi. Eu não voltei naquele post, porque eu não tinha estrutura psicológica pra lidar com aquilo. Porque eu já lidei com todos... Eu dei 3 exemplos aqui dos racismos, né? Que eu sofri. Mas eu já lidei com tantas situações difíceis em relação à minha cor e o meu cabelo e a minha aparência. E aí eu tinha que lidar com gente me silenciando e falando que eu era branca e debochando da minha cara, e eu tinha que ser forte, voltar lá e responder todos os comentários, esclarecer pros bonitões por que eu fui embora, por que eu postei lá e saí. Foi só pra ter visibilidade, né? Realmente eu quis ter visibilidade, claro, mas é porque eu queria que as pessoas ouvissem o que eu tinha a dizer, porque o que eu tenho a dizer importa, porque outras pessoas podem estar na mesma condição que eu e pode ajudar. Não era, sabe, eu não achava que as pessoas iam me humilhar, ou tentar me humilhar, né? Mas isso aconteceu, assim, e na época eu tava namorando uma garota negra. E essa garota negra, ela super ficou do meu lado, porque ela entendia, ela tinha conversado comigo e a gente tinha compartilhado experiências de racismo que eram muito parecidas às experiências, porque ela também cresceu em um lugar muito branco e ela sofreu coisas muito parecidas com as minhas, essas histórias que eu tenho muito mais, né? No ensino médio, numa escola elitista. E ela me defendia muito, mas doía também muito pra ela, aquelas pessoas me xingando e ela sabendo as dores que eu sofri. E ela também sabia a diferença entre mim e ela. Ela sabia que por mais que eu tivesse sofrido todo aquele racismo, que eu não sou negra. Ela sabia. E ela sentia afinidade com isso. E foi um momento muito louco e muito bizarro. E até hoje, porque eu produzo conteúdo na internet, eu tenho conteúdo de espiritualidade, eu tenho um conteúdo que eu falo que eu quero. E até hoje, essas pessoas da faculdade às vezes me xingam. E sempre vem colegas me falarem, estão te falando mal de você no Twitter, estão te xingando, estão te apedrejando. E tipo assim, são pessoas que eu nem sei quem são, mas que projetam as próprias dores de alguma forma em mim e se manifestam assim, com tanto ódio. E eu não sei qual o objetivo disso, se é realmente ajudar algo ou alguém ou uma causa, né?
Mas eu só falei dessas duas situações, gente, pra mostrar pra vocês que existe um contraste muito grande, né? Porque a situação do racismo no Brasil, eu vou falar disso com mais detalhes nos próximos vídeos. Mas o Brasil, o nosso processo de miscigenação, ele ocorre desde a chegada dos europeus aqui, né? Enquanto nas Américas do Norte, os colonizadores chegavam e tinham nojo de tocar nas indígenas, e tinham... até hoje eles são assim, né? Eles tinham um desdém muito grande. Não era algo que eles faziam, isso de misturar o sangue deles com o sangue podre das indígenas, nem dos escravos, assim, né? Por mais que tivesse estupro, a ideologia, ela era diferente do que a ideologia dos colonizadores que chegaram aqui no Brasil. Por quê? Porque eles vieram em menor número e eles não vieram como colônias de povoamento, né? Eles vieram em menor número e eles queriam se multiplicar para ter mão de obra, para colher a matéria-prima. Então, o português e o espanhol, eles se estupravam muito, e depois com as escravas se manteve essa mentalidade de misturar, e depois teve o embranquecimento, que todo mundo já sabe. O colorismo fala sobre o embranquecimento, eu vou falar disso mais detalhadamente mais pra frente. A questão é que a mistura foi tão grande e tão forte que eu, por exemplo, quando eu estou em um lugar que tem pessoas retintas, eu sou tratada como uma pessoa branca, né? Igual essas pessoas da minha faculdade. E quando eu tô num lugar que tem pessoas muito brancas, eu tenho que tomar cuidado com como eu me visto. Eu percebo olhares. Eu já sofri muito racismo de uma sogra minha, quando eu me relacionava com um menino muito branco, e era uma sogra rica, e ela achava que eu ia querer engravidar dele pra eu roubar o dinheiro da empresa dela, porque eu era uma menina neguinha da Zona Leste que só queria roubar o dinheiro dela. Entendeu, gente? Então, é muito complicado a gente falar que é a mesma coisa. Tem a questão financeira também envolvida, tem a questão de ter muitas características que, às vezes, você olha uma pessoa e você identifica que ela é parda. E tem gente que vai olhar essa mesma pessoa e achar ela branca, de acordo com as referências que o próprio cérebro carrega, o inconsciente, de acordo com o que a pessoa cresceu. Assim como eu tenho as minhas experiências, o meu crescimento. Assim como eu na infância, eu tive a mesma coisa que a Nathalie Neri tem, das pessoas falarem que eu era mulata fantasia. As pessoas falarem que eu ia ser a Globeleza, e meu sonho era ser a Globeleza, era o que de melhor eu achava que eu podia fazer na minha vida, era ser a Globeleza. E aí, depois dessa série de experiências e através dos meus estudos, eu fui percebendo que falar negro de pele clara é uma coisa que funciona na América do Norte, mas que no Brasil não vai funcionar tão bem, que vai trazer essas situações de constrangimento e de silenciamento muito grande para pessoas que sofrem com racismo. Não é a mesma coisa do que pele retinta, não é a mesma coisa do que cabelo crespo, mas em algumas situações vai ser a mesma coisa. Em algumas situações vai mexer com a subjetividade da pessoa, tão forte quanto mexe com a subjetividade de uma pessoa de pele retinta. Eu acho que é por isso que o movimento negro todo abarcou essa coisa do negro de pele clara, porque percebeu que realmente os pardos, eles sofrem racismo pra caralho, né? E a gente pardo, quando a gente passa por esse processo de auto-identificação do racismo que a gente sofreu, é um baque muito grande. Então a gente acaba, nossa, poxa, eu sou um negro, e aí descobre-se negro. Mas eu não acho isso, eu não vejo mais dessa forma, porque eu acho que quem é negro, de pele retinta, nunca se descobre negro. A pessoa sabe desde criança que é uma pessoa negra. Por mais que as pessoas tentem aliviar, chamando de mulata, moreninha, a pessoa sabe que ela é negra. Ela sabe que o cabelo dela é crespo, que a pele dela é escura, ela não tem como descobrir isso mais tarde, sabe? Ela pode até fazer uma autoafirmação de, eu sou parda, pra disfarçar. Mas é muito diferente de uma pessoa que realmente é parda, que realmente sofreu uma mistura suficiente para ser identificada no meio termo, para em alguns lugares verem uma coisa, em outros verem outra. Não é a mesma coisa. O pardo não tá querendo me clarear. O que me clareou foi a relação sexual da minha mãe com o meu pai. Não foi a palavra das pessoas. Entendem?
Mas quando alguém chega e chama minha mãe de moreninha, aí a pessoa tá sendo racista. Aí a pessoa tá com medo de usar a palavra negro. Mas ao meu ver, quando me chama de pardo, a pessoa só tá vendo e falando o que ela vê, sabe? Tem um filho de uma amiga minha, que ele é um menininho negro, né? E aí tava todo mundo falando sobre raça, né, na roda, e eu sempre ficava quietona nesses assuntos. E aí as meninas começaram a perguntar pra ele, fulano, eu sou negra? E as meninas negras, né, tem muitas meninas negras na minha faculdade. E aí ele falava, sim. E aí quando chegou em mim, eu virei e falei, fulano, eu sou negra? E aí ele olhou e fez assim, mais ou menos. E aí aquilo pra mim foi tão óbvio, porque é isso, é mais ou menos. É uma criança, né? Tem um olhar puro. E não tem um olhar corrompido por tudo isso. E também não tem um olhar corrompido por um conhecimento acadêmico tão sofisticado que é esse da teoria do colorismo. Porque a gente não para pra pensar sobre isso. Se você vai na quebradona, gente que não tem contato com isso... Igual, eu tenho uma amiga que ela namora um preto de quebrada. E a minha amiga, ela é parda. E ela se identifica como parda depois que eu me autoafirmei. Ela se sentiu bem pra se autoafirmar. Mas ela estudava numa faculdade que é a PUC de São Paulo, e lá ela se autoafirmava negra, e ninguém contestava se ela era negra e ponto, tratavam ela como negra, e ela era líder do movimento negro, e o TCC dela foi sobre Angela Davis, era tudo aquilo. Mas aí ela foi namorar um preto de quebrada, e o preto de quebrada olhou pra cara dela e falou assim, você não é preta, para de querer ser preta. E ela entrou numa crise existencial absurda por causa disso. E ela falava, ele não entende, é lógico que ele não entende, gente. Quando a pessoa olha, quando a pessoa vê, ela não vê isso. Você precisa explicar pra pessoa, olha, eu não sou parda, eu sou negro de pele clara. Você precisa explicar pra pessoa da quebrada e ela ainda vai olhar e falar, será? Ainda mais se ela for preta de pele retinta. Isso acontece. Isso acontece em roda de movimento negro. Por mais que as pessoas não falem, quando chega alguém que é pardo, quando chega alguém que é mais miscigenado do que uma pessoa que a gente olha e facilmente reconhece como negra e que sabe que é negra desde a infância, quando chega algum pardo, alguma pessoa mais clara, alguma pessoa como eu, ou com a pele mais clara, o cabelo crespo, todas essas misturas, e a pessoa fala, eu sou negra, fica um clima. Eu sinto, se você não sente, tudo bem, eu sinto. Fica um clima de que não é a mesma coisa. E aí se você chega na quebrada e você também fala isso, né? Eu chego na quebrada falando, sou negra. Uma vez eu fui trançar o cabelo com umas meninas da quebradona, assim, que eu namorava em Itaquera. Eu morava na Coab 2, né? Porque eu sou da Zona Leste de São Paulo, e aí eu já morei na Coab 2 e eu já morei na Guilhermina. Já morei em várias casas por causa da instabilidade financeira, mas foram nesses dois bairros, assim, Guilhermina, Vila Matilde e Coab 2. E eu nasci na Coab 1. Mas, enfim... Quando eu fui trançar com essas minas, que elas eram da quebradona mesmo, porque eu morava na Coab, e aí elas ficavam, seu cabelo é bom. Porque olha como seu cabelo é bom, seu cabelo é maravilhoso, não sei o quê. Se eu virasse pra elas e falasse, eu sou negra, elas iam querer dar um tapa na minha cara. Sabe? Tipo, porque eu não sou negra, eu sou parda. Eu sou misturadinha, né? E, enfim, eu fui percebendo essas nuances. O vídeo já tá longo demais. Eu vou falar mais disso daqui pra frente. Porque eu fui fazendo um estudo muito profundo através da faculdade, através de Darcy Ribeiro, que vai estudar as origens étnicas brasileiras, que vai estudar o que aconteceu nesse país quando os europeus chegaram aqui, né, de uma forma bastante profunda. E fui estudar a história dos Estados Unidos também para entender o que é esse colorismo que eles falam lá, essa lei de uma gota de sangue negro, né, e enfim... E ver as diferenças e perceber como eu me sinto melhor me autodeclarando. Então eu decidi me afirmar uma menina parda e afirmar a diferença no Brasil, porque o Brasil é extremamente plural, né? Então eu decidi sair da dualidade preto e branco, e aí há diferentes tipos de preto. Não, tem um intermediário aqui e eu faço o reconhecimento desse intermediário, eu faço o reconhecimento dessa pluralidade, eu faço o reconhecimento dessa diversidade, e eu me autodeclaro parda, entendem? Até na escravidão, gente, os pardos eram escravizados. Mas eles eram chamados de pardo, eles não eram chamados de negros claros, eles eram escravizados e eles eram
pardos claros, que é completamente diferente o pardo daquela época do de hoje, porque já misturou muito mais, e aí nos dias de hoje a gente quer falar negro de pele clara. Ao meu ver, se você tá sentindo afinidade com o que eu tô falando, isso serviu até o momento. Isso serviu pra gente identificar o racismo no Brasil, pra gente se afirmar, pra gente perceber, e aí agora eu sinto que a gente precisa ir além. A gente precisa contar nossa própria história, sem um embasamento tão grande nas teorias americanas, norte-americanas no caso, né? Sem esse embasamento tão grande nessas teorias norte-americanas, sem usar os mesmos termos, a gente precisa contar nossa própria história, usar nossa voz, afirmar a miscigenação de uma forma que não negue o racismo. Porque quando você fala do mito da democracia racial, você tá afirmando a miscigenação, negando o racismo. Como se fosse tudo uma festona só porque mistura. E não é. Mas quando você afirma a miscigenação e o racismo que existe, mesmo com essa miscigenação, e como ele tem diversas nuances, né? Aí você começa um estudo aprofundado do Brasil. Entendem? Do racismo no Brasil, porque ainda tem os indígenas também. E às vezes a pessoa ela tem uma descendência indígena, uma pele mais escura, e ela vai sofrer coisas parecidas com as que eu sofri por ter essa descendência. Entendem? Então o buraco é mais embaixo. O Brasil tem muito mais desigualdade do que os Estados Unidos. O Brasil tem muito mais pessoas misturadas, não são pessoas negras, pessoas pardas e negras, do que os Estados Unidos. O Brasil tem 51% de pessoas negras e pardas, enquanto os Estados Unidos tem 14% de pessoas negras. Tem o Mano Brown também, que é uma referência pra mim. Eu acho que depois dessa explosão do movimento negro, ele começou a se afirmar como negro, mas antes disso ele falava muito a favor dos pardos mesmo. Nas próprias músicas ele fala um bastardo, mais um filho pardo sem pai. O bastardo, né? E ele falava muito sobre como, nas vivências do dia a dia, ele sofria mais racismo direto do que o Blue. Que o Blue, ele é preto, né? Mas as pessoas meio que tinham medo de fazer piadas e zoar o Blue, porque ele era preto realmente. Mas o Brown, pardo, tudo bem a gente zoar, porque não é preto de verdade, então eu vou meter o louco pra cima de você. Igual muitos amigos meus faziam comigo, né? Na escola e também nesse meio otaku, né? Porque com as pessoas pretas retintas, contadas que tinham, igual as pardas que também eram contadas, não se fazia essas piadas, se ficava mudo. Tinha até medo de falar negro, medo de falar afrodescendente. Isso não é algo bom. Só que aí sobrecai um outro tipo de racismo com o pardo, aquele do bem. Porque nem é negro, não é negro, né? Então vamos zoar pra cacete até a pessoa perder toda a autoconfiança dela e viver traumatizada por anos e anos e anos, até ela perceber que o problema não é ela, que o problema é esse sistema que é extremamente racista, né? Então por hoje eu vou falar isso e vocês aguardam os próximos vídeos em que eu falo sobre isso. E depois que eu falar muito sobre isso, depois que eu falar muito das coisas das origens históricas, depois que eu falar muito de dados acadêmicos, depois que eu falar muito de vivências, experiências, exemplos, trazer tudo isso pra vocês, eu vou começar a falar como eu transcendi tudo isso e comecei a viver uma vida saudável em que isso não me atrapalha mais, né? Que me atrapalha mais a dificuldade financeira do que essas questões com a autoestima e com a autoaparência, né? E a espiritualidade tem uma participação muito grande nisso, né? E eu vou falar disso porque esse é o meu objetivo. Meu objetivo não é ficar aqui só afirmando o quanto tudo é ruim. O meu objetivo é trazer uma solução de autoafirmação, de amor, de esperança, de fé, entendeu? Pra quem passou pelas mesmas coisas que eu passei ou por coisas piores. É isso, espero que vocês tenham gostado e eu agradeço quem chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, manda ele pra alguém. Se você acha que tem coerência no que eu tô falando, compartilha com alguém próximo de você. Se inscreve no canal para me ajudar a expandir o meu conteúdo. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso. Gratidão.